Agora, iniciando o tratamento das ferragens, eu vou tentar um método aqui para retirar essa corrosão que está um pouco mais avançada na oxidação, com o método da palha de aço e micro-óleo e óleo de máquina também, igual eu fiz ao processo da restauração da Rossidione, que você encontra aqui no meu canal. Caso não fique a contento, aí então eu parto para a oxidação negra a frio. Após algumas horas tentando retirar a ferrugem, a gente vê algumas pequenas crateras da ferrugem mais avançada e o cano é o que ficou mais comprometido. A gente percebe crateras mais severas, denunciando que a corrosão avançou em camadas mais inferiores do aço. Sendo assim, vai ser necessário fazer um lixamento, retirar essas incrustações aqui, essa ferrugem, e fazer um novo processo de oxidação negra a frio. Para conhecer o processo de oxidação negra a frio, clique no link da descrição e veja como é feito este processo. Oxidação negra realizada com sucesso. Amigos do canal Arte Retrô, estamos novamente aqui com o Fernando da Fiora Sports. Ele agora colaborando também com o projeto da CBC Expresso 345, fornecendo aqui a bucha e o anel de vedação do cano também. Não é isso mesmo, Fernando, meu amigo? Tudo bem? Como vocês estão? Boa tarde, bom dia. Graças a Deus a gente está aí, né? Um dia de cada vez, e sempre um prazer receber o colega aqui. E como a gente fala, né? Aqui é a casa dos atiradores. A gente gosta de dar tiro, na verdade, né? E que precisar da gente está à disposição, pessoal. Legal. Sempre às ordens. Beleza, Fernando. Inclusive, o proprietário dessa CBC Expresso 345 também se chama Fernando. É seu xará, e vai ficar contente pela sua colaboração. Sempre bem-vindo aqui. É isso aí. Sempre bem-vindo. Beleza, Fernando. Obrigado, Eu que agradeço. Valeu. Senhores. Sucesso para todos. Para nós. Tchau, tchau.
O anel de vedação do cano, eu decidi que eu vou colocar o mesmo ainda original, por estar em ótimas condições, bem flexível. Apesar do desgaste nessa face, eu apenas inverto a posição colocando a face que está em melhor condição, que era o lado de dentro. Para poder compensar o desgaste, já que ela baixou um pouco a altura, eu coloco arruelas de papelão no canal, lubrifico com óleo de silicone e ele vai cumprir a função de vedação do ar. Após a montagem e teste da carabina, eu constatei que depois de 30 disparos para teste, a carabina parou de engatilhar e eu percebi que é justamente devido ao desgaste desta peça, o êmbolo. A alavanca de articulação que faz o basculamento do cano e arma a mola faz o contato com esta parte do êmbolo. Havia uma certa dificuldade ao engatilhar e depois de 30 disparos com tudo montado e lubrificado, ela parou de engatilhar. Desmontei e vi que era porque reduziu o curso. Então vai ter de ser feita uma solda, preencher aqui, fazer o desbaste para poder corrigir o alinhamento. Infelizmente, ocorreu uma intercorrência logo após a montagem da carabina e alguns testes efetuando alguns disparos. Foi montado o conjunto de gatilho e infelizmente esta peça, que é a trava do êmbolo, que compõe todo o sistema do gatilho, sofreu uma ruptura. E ela é a peça responsável por travar o êmbolo na posição de disparo. Eu desmontei, fiz uma verificação tentando identificar a causa da ruptura dessa peça e eu não consegui identificar uma causa precisa. Então o que foi que eu fiz? Depois de muito trabalho para tentar localizar onde há a venda dessa peça, eu consegui uma peça nova, original de fábrica CBC, sendo que essa peça e as demais peças dessa carabina foram descontinuadas a sua fabricação há cerca de mais de 10 anos, logo após eu consultar diretamente o fabricante, a CBC. Ela segue criteriosamente o dimensional, uma pequena diferença na espessura da peça. Essa de cima tem 3,5 milímetros, enquanto que a de baixo, que estava na carabina, tem 4,2 milímetros de espessura. Então uma diferença de 0,7 de milímetro. Isso pode talvez significar algo na questão da resistência da peça. Eu vou substituir, vamos fazer novos testes e verificar como que se comporta a resistência dessa peça, já que ela é quem suporta, ela vai aqui, ó, toda a pressão da mola quando o êmbolo é engatilhado para disparo. Ela fica assim, quando aperta o gatilho, ele libera o êmbolo, quando faz o engatilhamento, o gatilho trava o êmbolo aqui, cantinho aqui, é um canto vivo. Geralmente na mecânica, o canto vivo é o que está mais propenso a rupturas. Então, o que eu fiz foi fazer um polimento da peça, justamente nas áreas de contato. Fiz um polimento aqui nesta parte do êmbolo e nas demais partes também, nas partes móveis do gatilho, numa tentativa de reduzir atritos, reduzindo a possibilidade de uma nova quebra. Depois de muito trabalho, todas as peças foram revisadas, manutenção realizada. Agora o próximo passo é a montagem e os testes finais da carabina.
uma curiosidade na identificação do número de série desta arma, que pode ser encontrado em 3 pontos diferentes. Primeiramente na parte mais visível, que é no trilho, onde vai adaptada a luneta ou red dot. Na extremidade do cano, na parte inferior. E também na coroinha de madeira, na parte interna, logo no assento da culatra do cilindro.